É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um podcast, o podcast da Raise Hands. Eu por aqui, o Jimmy, juntamente com Gabriel Schmidt e Fábio Ferrari. E estamos recebendo aqui hoje dois convidados super especiais, Bruno Soares e Gabriel Leite, respectivamente CEO e CMO da Feeds, essa plataforma que tem como propósito colocar as pessoas em primeiro lugar dentro das organizações, não é isso? Excelente, Jimmy. A gente está muito feliz de estar aqui. Queria agradecer ao pessoal da Raise Hands. Eu e o Gabriel estamos aqui, estamos muito felizes de poder conversar com vocês. Fala aí, Gabriel. Pô, muito massa essa oportunidade, né, de estar compartilhando conteúdo sobre o que a gente acredita e esse tema é um tema muito bom, né, porque é cada vez mais indispensável para as empresas ter que colocar à disposição um canal aberto de comunicação e isso tudo faz com que as empresas cresçam, então é sempre bom ter pessoas como vocês que gostam de colocar isso em evidência para que ajude o mercado, né, a se conscientizar da importância disso. Que legal, que legal. E assim, eu me apaixonei de cara pela Feeds, assim, lendo sobre vocês, analisando. Tive a oportunidade de ver alguns conteúdos, né? Entender um pouquinho de People Analytics e tal. E eu sei o tamanho do desafio que vocês têm, né? Afinal, como vocês entendem, como a gente consegue tornar o ambiente corporativo mais feliz, que é a missão principal, talvez, de vocês, né? Tem uma coisa nessa pergunta, Jimmy, que é muito engraçado, que quando a gente nasceu, a gente começou a bater muito nessa tecla de People Analytics. E aí, nós estávamos sendo acelerados pela ACE ano passado, e um dos desafios que eles deram pra gente foi assim, pessoal, vocês têm que conversar com pelo menos 10 diretores e gestores da área, para entender se essa tese de vocês faz mesmo muito sentido, né? Porque a gente queria muito ajudar as empresas, e a gente imaginou que batendo nessa tecla, indo para esse nicho de People Analytics, a gente ia poder ajudar mais. E quando a gente foi conversar com esses, em vez de entrevistar 10, a gente entrevistou quase 50 diretores, gestores de RH do Brasil inteiro, desde startups até empresas com 10, 100 mil funcionários, como a própria GE, por exemplo. E a gente descobriu que a maioria das pessoas de RH não sabiam o que era People Analytics. Assim, então isso foi um grande baque ano passado. E de lá para cá a gente começou a usar sim People Analytics como estratégia, mas muito mais batendo nessa tecla de que o engajamento dos colaboradores foi a maior dor sentida e falada pelo pessoal de RH, né? Então a primeira pergunta o pessoal deve fazer eu quero saber o que é People Analytics, né? O que é People Analytics? Tipo, a gente achou que era uma coisa muito clara, que tipo, já era uma dor do pessoal de RH, e o pessoal falava assim, não, cara, não sei o que é, não tem ideia. Imagina o pessoal que está escutando aqui também não deve saber também. Então, para quem está nos ouvindo, o que é People Analytics? Boa pergunta. Então, a gente não sabe, não. People Analytics é usar estratégias de gestão de pessoas baseado em dados, né? Então a gente começa a coletar diversas informações da área de gestão de pessoas para tomar as melhores decisões na área de gestão de pessoas, RH, ou até a própria gestão dos gestores, de maneira geral, dos líderes, baseado em números, não baseado só em feeling, né? A gente viu essa migração, o Gabriel vai poder falar melhor depois, na área de tecnologia, então a gente começou a falar muito de ser data-driven e tudo mais, na área de marketing, que é a área de especialidade do Gabriel. Então, assim, a gente ia para reunião de diretoria, tava lá o cara de comercial mostrando funil de vendas, conversão, tava o cara de marketing mostrando click rate optimization, e os números chegavam ao RH, era gut feeling, né? Eu acho que se a gente fizer tal coisa. Então o People Analytics vem exatamente para sanar essa demanda de falar, cara, olha só, o RH agora ele passa a ser estratégico, a gente também usa números para melhorar as tomadas de decisões. E que números seriam esses, alguns desses? Quais são essas métricas, as principais? Boa. Uma coisa que a gente gosta de falar em People Analytics é que com certeza a gente tem diversos indicadores, eu vou citar alguns, mas a ideia, a estratégia ideal de usar People Analytics é primeiro entender uma dor que tu tem. Então, assim, será que eu tenho uma dor de turnover? Eu tenho uma alta rotatividade na minha empresa, acima da média do mercado? Então, quais são as dores que eu sinto que o RH tem acompanhando alguns indicadores, como absenteísmo, turnover, índice de engajamento, quais são, dentro da minha pesquisa de clima, quais são os fatores que são mais críticos dentro da minha empresa, qual que é o ROI dos projetos de RH. Então, a partir do momento que eu identifico um gap, por exemplo, eu tenho um alto turnover baseado quando eu comparo com a minha média no mercado. A gente, um dos nossos clientes, era uma agência de comunicação, tinha mais de 40% de turnover, ou seja, cada 2 anos mudava basicamente a equipe inteira da empresa, né? Então, a gente começa com essa premissa de falar, olha só, eu tenho uma dor que eu acompanho o meu indicador de turnover, agora eu vou usar estratégia de People Analytics para entender como é que eu vou resolver esse problema. Então, como é que o trabalho que a gente fez com o cliente na hora de onboarding, a gente começa a mapear, por exemplo, cada etapa do onboarding, onde é que o colaborador está mais feliz ou menos satisfeito com aquele projeto. A gente começa a entender, por exemplo, que depois da segunda semana ou depois do segundo mês, o colaborador já começa a ficar insatisfeito com a empresa.
Ou muito parecido com o onboarding de cliente na área de SaaS, né? Que tu começa, quando faz uma análise de cohort de quem entrou dentro da empresa, em que momento que a pessoa passa a ficar infeliz com aquele ambiente de trabalho, né? Então, a partir daí, tu começa a montar um plano de ação e começa a trabalhar em cima. E quanto tempo as pessoas levam para perceber que faz uma diferença olhar os números em vez de ficar só no gut feeling? Vai depender muito do tamanho da empresa e do quanto é longo o planejamento estratégico dessa empresa, o quanto, vamos dizer assim, tradicional ela é, né? A gente tem visto que a maioria das empresas, e até por ser o nosso público dentro da Feeds, o nosso público é empresas mais jovens, entre 50 e 200, 300 colaboradores, é muito rápido. A gente está falando de um trimestre, um semestre no máximo. Começa a medir, dentro do mesmo trimestre já tem avaliação mais realista do que está acontecendo. Já, muito mais. E na verdade chega a ser assustador, né? Porque é uma coisa que a pessoa nunca mediu, sabe? E aí a hora que ela começa a olhar os números, ela fala, putz, não estava enxergando essa informação que estava na minha. E ao mesmo tempo é um grande desafio metrificar isso, né? Porque engajamento é algo, assim, a meu ver, muito subjetivo, ou satisfação do colaborador. Você tem que, na verdade, identificar que sinais estão sendo demonstrados, né? Deve ter um desafio bem grande de conseguir metrificar isso. É bem grande. Na verdade, ainda não é uma ciência exata, né? Então, a gente tem várias metodologias para fazer isso. A gente segue alguns desses conceitos, tem uma pesquisa no Facebook, uma pesquisa famosa no Facebook que fala que as pessoas que não respondem as suas pesquisas internas dentro da tua empresa têm mais propensão a sair da empresa. Ou seja, até uma pesquisa interna que tu manda para o teu colaborador, aquele colaborador que não responde, que teoricamente... Já está dando uma pista, né? Já está dando uma pista que tem uma coisa errada. E aí a gente utiliza outras estratégias de o que é engajamento e o que a Feeds acredita que é engajamento. Engajamento pra gente é que o colaborador se sinta feliz, né? Ele se sinta engajado dentro daquele ambiente de trabalho no sentido de entender o que a empresa faz, o propósito da empresa, entender os resultados que a equipe está procurando, né? Ter um líder que o apoia e consegue se desenvolver. Então a gente trabalha exatamente a solução da Feeds nessa crença minha e do Gabriel de pegar o que é engajamento, felicidade dentro do ambiente de trabalho, realização profissional e pegar várias ferramentas que começam a aplicar em cima de cada um desses pilares. Né? E o interessante é que essa percepção que a gente está trazendo, ela não é baseada nas nossas percepções, só minha e do Bruno. A gente realizou uma pesquisa anônima, o ano passado, com mais de 300 colaboradores em todo o Brasil, para entender por que você saiu da última empresa e o que te faz ficar na empresa atual. E a gente percebeu e comprovou, era algo que a gente já imaginava, que as pessoas saem das empresas por muito mais questões emocionais do que racionais. Então a gente mapeou e dentro das respostas tinha eu não sou ouvido pelo meu líder, eu não sou reconhecido, eu não me sinto parte da empresa, meu propósito não está alinhado, eu não tenho feedbacks contínuos, não tenho feedbacks constantes. Então 12% hoje reclama de salário, enquanto 50 e poucos por cento reclama por falta de reconhecimento. Então a gente percebeu que essas questões emocionais, havia um padrão entre elas e fomos ao mercado para identificar se haviam soluções que resolviam isso. O que a gente descobriu? Que sim, existem soluções que resolvem isso, só que essas soluções elas têm alguns problemas. Uma, que elas são muito engessadas. Então, para você ter que, enquanto cliente, né, adaptar a sua personalidade enquanto empresa ao software, é muito burocrático, acaba não tendo uma abertura muito grande para isso. As empresas não são tão guiadas, não tem tanto foco no cliente assim, ao ponto de personalizar essas questões. Então, envolve muita burocracia, muita demora em atendimento, que para esse cliente que precisa resolver algumas questões é um diferencial. E para a empresa resolver, ela precisa usar 2, 3 soluções diferentes. O que acontece? Quem consegue usar hoje 2, 3 ferramentas diferentes do que já usa no dia a dia para cuidar de pessoas? Não vai funcionar. As pessoas não vão usar. E se as pessoas não usam, não funciona. Porque é diferente de um software de marketing, que é utilizado por 1, 2, 3 pessoas no marketing, a Feeds é utilizada pela empresa inteira. Desde o colaborador, seja ele estagiário, gerente ou diretor, o RH, não é só o RH que usa, é a empresa inteira. Então isso acaba tendo uma influência muito grande dentro da empresa. Né? Só 13% falam que o problema é salário? 12%. 12% é pouco? Pouquíssimo. Na minha experiência, o pessoal basicamente faz um raciocínio. Se eu recebesse mais, eu aceitava a caca que eu passo todo dia no trabalho, vamos dizer assim. Então, na realidade, ele sempre fala assim... Só que isso é ilusão, né? Mas assim, normalmente eu escutava muito mais as pessoas falando assim, eu quero aumento de salário, porque eu não aguento mais ficar aqui dentro. Tipo assim, o raciocínio é o contrário que eu fico percebendo. Não sei se é verdade. Então, mas daí olha o link, inclusive o link que tu falou assim, eu receberia mais, aí eu aguentaria ficar aqui dentro.
A parte que ele fala, Aguentaria. aguentar ficar aqui dentro, é porque ele tem um problema de reconhecimento, Sim. de má gestão e tudo mais, que se tu solucionasse isso, talvez ele não precisaria ficar reclamando. Mas a métrica não fica meio puxada para o lado do salário por causa disso? Não, na nossa crença não. E essa pesquisa que o Gabriel comentou agora nem foi a solução, o resultado da nossa pesquisa, é a pesquisa do Instituto Happy Valley, que quem está por trás do Management 3.0. Eles entrevistaram pessoas no mundo inteiro e o resultado foi esse, assim, enquanto 12% reclamam de salário, 64% reclamam de falta de reconhecimento. Isso. Tipo, as pessoas estão muito mais preocupadas em serem reconhecidas e entregar de fato algo dentro das empresas do que querer R$200 de aumento, sabe? 3% de aumento. E olhando para o mercado de RH especificamente, vamos falar de Brasil, como é que vocês têm visto essa oportunidade para o modelo de negócio de vocês, para essa proposta de valor de vocês? Parece muito interessante, né? Como é que está sendo a penetração de mercado? As empresas estão entendendo, elas estão resistentes ou não? Como é que está sendo? Espero que os nossos concorrentes não estejam ouvindo. A gente realmente acredita que a gente está num baita oceano azul, porque na área de RH as pessoas olharam durante muitos anos sempre no mesmo mercado, que era o mercado de departamento pessoal, então benefícios, a parte de DP ali, de software de DP, folha de pagamento, benefícios, ponto eletrônico, e tinha pouca gente olhando para as pessoas de fato, né? Tipo, a gestão de pessoas, como é que eu vou desenvolver o Gabriel, o Jimmy, o Ferrari, as pessoas dentro das empresas. Então a gente acredita que a gente está surfando ainda uma boa maré de um oceano azul. E aí começou a acontecer, Gabriel, uma coisa muito bacana, que é o seguinte: ano passado, que foi o primeiro ano da Feeds, a gente começou em maio do ano passado, a gente bateu em várias empresas e a gente tomou muito não, né? E essas mesmas empresas começaram a buscar a gente esse ano. Porque elas começaram a entender que a Feeds, ou as soluções como a Feeds, claro, a gente não tem só a Feeds no mercado, tem outras soluções também, mas o que a gente visa ajudar as empresas não é mais um nice to have. Olhar para as pessoas dentro das empresas e desenvolver elas, né? Não é mais uma coisa assim, vou me diferenciar. Ela não é mais uma coisa que vai diferenciar do mercado, ela passa a ser essencial. Mas o mercado é que se aculturou ou foi muito parte de vocês tentar aculturar esse mercado? Eu vejo que um pouco dos dois. A gente não pode falar que ainda foi muito da Feeds, porque o nosso impacto ainda é relevante, mas ele ainda é pequeno, é muito num ecossistema bem focado, principalmente em empresas pequenas e médias, principalmente da área de tecnologia e comunicação. Mas eu acho que a gente tem feito sim um trabalho muito relevante de mostrar isso para as empresas. A gente tem um cliente, inclusive, que ele escreveu um e-book de como eles revolucionaram a cultura e um dos pilares foi a Feeds. Isso, que genial. Sem falar com a gente, não foi assim um negócio combinado, faz um desconto pra mim aqui que eu vou escrever. O cara só mandou pra gente, olha o que a gente fez e vocês estão aí. Então eles estavam vendendo para vocês não precisavam vender, eles estavam vendendo sozinho, né? Muitos clientes. Parte, inclusive, disso, parte da nossa estratégia de aquisição de cliente, desde o início, tem sido indicação. Sim. E hoje, todo mês, dos clientes que a gente fecha, todo mês tem um ou dois que vêm de indicação de outros clientes. Isso já seria a inbound, vamos dizer assim, a estratégia de inbound de vocês? Sim, seria essa entrada? A gente tem um programa chamado Indica Feeds, e os clientes têm acesso a esse programa, né? E ele todo mês tem... Na verdade, assim, toda semana tem alguém indicando alguém, que às vezes a gente não fecha esse cliente que indicou, né? Mas para mostrar que a gente tem ajudado eles. Uma coisa muito legal que a gente faz na Feeds também, a gente faz geração de conteúdo, claro, né? Como estratégia de inbound, mas a gente tem um chat com todos os RHs que são nossos clientes. E o nosso chat ele não serve só para tirar dúvida técnica, a gente tira dúvida conceitual. Então a gente tem, por exemplo, um cliente que está com um problema para criar uma pesquisa de clima, um cliente que está com um problema ou dúvida de OKR, por exemplo, que é um dos nossos grandes pilares, uma avaliação de desempenho. Então a gente ajuda eles também a fortalecer. O chat é dentro do aplicativo? Dentro do aplicativo. A gente tem como um dos valores, né, essa questão do foco no cliente, então a gente dá muita atenção a isso. Nosso terceiro colaborador foi um CS, então a gente está muito preocupado em engajar as pessoas em torno da Feeds, para a partir da Feeds engajar as pessoas nas empresas. Não adianta você querer impor um software de engajamento sem antes ter uma estratégia de como engajar as pessoas no seu próprio software. Claro. E hoje, a gente falando de mercado, né? Hoje 10% das empresas no Brasil usam soluções como a Feeds, enquanto que no resto do mundo 70%. Então a gente está, como o Bruno falou, a gente está num oceano azul em que várias soluções como a Feeds está ajudando a levantar essa bandeira. Então isso é muito bom. Então concorrentes não são inimigos, eles são impulsionadores desse tema, e que isso é muito importante. Se existisse só a Feeds, não ia dar para alcançar todo mundo. Então, que bom que existem outras pessoas pensando em revolucionar e empoderar o RH dentro das empresas, né? E uma coisa interessante é que o fato da Feeds ter várias coisas em um lugar só
foi um dos principais insights assim, da nossa solução, porque o RH ele encara isso como uma praticidade muito grande. E os dados que geram, isso é muito bom porque o RH ele sempre foi meio que o patinho feio da empresa. Ele sempre sofreu muito discriminação, sempre sofreu muito preconceito, falta de valorização. E muitos dos nossos clientes falam, pô, existe uma Bianca, por exemplo, antes e depois da FIDS aqui na empresa. Ela passa a ser muito mais valorizada. Então, a gente costuma dizer que uma coisa legal na FIDS é essa causa que a gente traz por trás, que é de construir ambientes de trabalho mais felizes, colocar as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar nas empresas. Isso faz com que a gente tenha um produto com alma. Então não é aquele produto que a pessoa apenas resolve o problema dela. Não, ela resolve o problema dela, ela gosta de como ela resolve e ela sente parte daquilo. Acaba criando uma comunidade em torno da FIDS e faz com que as indicações cresçam cada vez mais. A gente não pede para as pessoas indicarem, elas indicam por conta própria, espontaneamente. Isso com pouco tempo de mercado que a FIDS tem. Então isso é um indicador de força de marca, de branding, muito grande, muito grande. Então as pessoas mandam prints pra gente quando tem os vencedores, que a gente tem gamificação dentro da FIDS. Tudo que as pessoas fazem ali, elas vão ganhando moedinhas, isso impulsiona elas a usarem mais. E todo mês tem vencedores. Os clientes às vezes mandam fotos pra gente dos vencedores, os vencedores postam nas redes sociais. Então é um produto B2B, mas ele tem um impacto diferente, assim, que acaba tornando um pouco B2C, sabe? Ele acaba tendo uma relação mais direta com o cliente. Mais direta com o cliente. E fazendo uma pergunta que ela não é tão técnica, assim, vou usar do teu termo uma pergunta mais conceitual. A gente está falando, acima de tudo, de relação, né? Relação empresa com colaborador, colaborador com a empresa. Como é que as empresas estão entendendo ou não estão entendendo os seus colaboradores? É as empresas que não estão entendendo os colaboradores ou os colaboradores que estão com dificuldade de entender as suas empresas? Boa pergunta, bem questionado. A gente acredita que as empresas não estão entendendo os seus colaboradores. É um papel fundamental da empresa comunicar. Então a gente vê um problema muito grande de falta de alinhamento e de exposição do propósito do que a empresa quer para os seus colaboradores, né? Então tem aquela piada do cara que vai pro... morreu, né? Aí ele pensa se vai pro céu, vai pro inferno, ele chega no inferno, tem um cabaré, festa rolando, não sei o que, o cara, vou pro inferno. Aí vai, primeiro dia do inferno, na verdade tá pegando fogo e não sei o que. E ele fala, pô, cara, vim aqui ontem, tava rolando uma festa, bebedeira. Ele fala, não, cara, ontem era recrutamento, agora já começa a operação. Então, quando rola esse gap, cara, de employer brand, aí o cara olha, nossa, lindo, vou trabalhar, chega lá na empresa, o cara não sabe o que vai fazer, o teu gerente não te preparou, o teu onboarding não está preparado. Então, eu acho que as empresas, elas começaram a entender que montar uma estrutura não é simplesmente, vou contratar, o cara vem, segunda-feira ele já começa a trabalhar e vai sair codando, sendo desenvolvedor de software e tudo mais. Então, acho que as empresas falharam durante muito tempo nessa estratégia de comunicação para com os seus colaboradores. E isso tem um impacto gigante em turnover, em felicidade no ambiente de trabalho e todos os índices que a gente está falando, né? Então, a gente acredita muito que a grande parte das empresas vai entender isso, as que não entenderam. E do nosso ponto de vista, cara, na verdade, sim, todas as empresas vão ter que mudar para isso. A empresa que não mudar para isso, ela está fadada ao fracasso. E qual é a mudança, digamos, a número 1? Eu sei que é uma série de mudanças, né? E elas não acontecem do dia para a noite. Mas o que seria, digamos, falando agora para uma empresa, né? Por onde que ela tem que começar essa mudança? Onde seria o ideal começar essa mudança? Começa no mindset de entender que a empresa não gera valor, né? Quem gera valor são as pessoas que estão dentro dela. Então, se tu não entender isso, nada mais faz sentido, né? Não, a gente não precisa falar de tecnologia, tem muita coisa ainda para mudar, mas a questão beleza, a gente começou a olhar para as pessoas de verdade, faz sentido? Uma coisa que é engraçada é que é o seguinte, se tu perguntar para a maioria dos CEOs, eu vou perguntar qual que é a coisa mais importante para dentro da tua empresa? E eles vão falar pessoas. Aí tu vai olhar a tabela de orçamento, a RH está em 8º lugar, né? Então continua sendo dísparo. Mas o que a gente tem visto é isso mudar, principalmente nas empresas de tecnologia e comunicação. Então o orçamento, hoje o RH já tem orçamento próprio e tudo mais. Mas, desculpa, sendo direto, a tua pergunta primeiro o mindset de entender fielmente que temos que colocar as pessoas em primeiro lugar. Né? Essa mudança de falar, pessoas são os problemas, cara, eu preciso de CLT aqui para me proteger, eu tenho um clubinho aqui que nós vamos inventar o próximo produto. Fala, não, cara, tem que ser mais horizontal, tem que ser mais transparente, as pessoas estão muito mais capacitadas, todo mundo tem muito mais conhecimento, deixa todo mundo ajudar, né?
Acho que isso é um bom começo. Segundo, depois começa a montar alguns processos de gestão de pessoas. Hoje a gente fala muito de gestão moderna de pessoas que envolve um framework básico aí, que é feedbacks contínuos dentro das empresas. Pô, a GE tem 300 mil funcionários, cara. Eles migraram de uma avaliação anual de desempenho para feedbacks contínuos. Então não é a tua empresa com, não, porque isso não serve para minha empresa tem 500 funcionários. Cara, sério. E a gente tem vários clientes que já fazem isso, né? Feedbacks contínuos, gestão de objetivos e metas de uma maneira um pouco mais transparente. Tem empresa que até hoje esconde quanto que a empresa fatura, cara. Tipo, às vezes a empresa é SA esconde quanto a empresa fatura. Como é que pode? Cara, tô encantado com a empresa de vocês, com o produto. Quero contratar, mas como é que vocês embalam toda essa proposta de valor para o mercado? Falando mais de branding, agora indo mais para a linha de comunicação. A gente comunica que nós somos uma plataforma de engajamento de colaboradores que tem tudo que a empresa precisa para cuidar do clima, do engajamento, do desempenho e desenvolvimento. Através de um termômetro de humor para entender as emoções dos colaboradores. Você tem um mural de celebrações para celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Você tem um ambiente de feedbacks contínuos para a empresa ouvir e ser ouvida. A gente tem um ambiente de gestão de objetivos e metas para as pessoas entenderem para onde a empresa está indo e para onde cada setor está indo. E pesquisas variadas para poder as pessoas colaborarem, participarem e se sentirem parte da empresa. Então isso tudo junto faz com que a empresa crie um ambiente de trabalho mais feliz, colocando as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar nas empresas. Legal. Mas a comunicação que vocês estão tentando fazer no ponto de vista de estratégia de marketing não é tão baseada nesses features que você está levantando. Vocês têm o objetivo de vocês é passar essa paixão que vocês têm no sentido de fabricar uma evolução da maturidade do próprio RH, né? Sim, isso é bem importante porque toda a comunicação que a gente faz, a gente tem várias personas que a gente procura atingir e colaborar, né? Que tem desde o colaborador, que para ele é importante, ele olha para a Feeds e a gente tem a receptividade muito grande por parte deles, porque eles olham para a Feeds e falam, putz, finalmente um ambiente que eu vou ser ouvido. Então, eles já fazem esse compartilhamento de sentimentos todos os dias nas redes sociais. Então, eu venho da área digital, né? A gente conhece até, Jimmy, dessa área digital, e durante quase 10 anos eu estudei o comportamento do ser humano nos ambientes digitais, principalmente na social media, né? Que era o meu foco principal. E eu percebia que as pessoas já falam sobre a empresa, sobre seus gestores no ambiente digital no dia a dia. E o mais curioso é que os gestores até hoje têm aquela dúvida se as pessoas vão realmente falar o que sentem. Cara, eles já falam o que sentem, só que não é para você diretamente. Já falam isso para todo mundo no ambiente digitais dele. Apesar de você ter a oportunidade de ler, mas ele acha que aquilo ali é só dele, que ninguém vai ler, e ele se sente à vontade de compartilhar ali, no Twitter, no Instagram da vida, com indiretas e tudo mais. Quando eles olham para feeds, eles falam, poxa, graças a Deus, finalmente eu vou ser ouvido na empresa. É um choque muito grande. Nas primeiras semanas é um turbilhão de informações dentro da feeds, porque há muita emoção ali retida, reprimida. Então E o mais curioso essa questão emocional é o que os gestores mais duvidam, sabe? É o que existe mais ceticismo mesmo. Poxa, será que eles vão falar o que eles estão sentindo? E o mais surpreendente é que isso é o que mais chama a atenção deles, que as pessoas falam mesmo, elas não estão nem aí. Elas falam, elas sabem que o gestor direto dela vai ler e elas sabem que o RH vai ler. E elas falam mesmo, elas dizem porque está muito triste que o gestor não tem ouvido ela, que ela não participou de alguma reunião, e falam coisas pessoais também, que hoje é cada vez mais difícil você separar. Então é um cachorrinho que morreu, é uma insônia que teve na madrugada. Então as pessoas falam, e isso é importante a empresa ouvir. E o mais legal é que na Feeds a gente tem uma atenção muito especial a isso, de maneira até gerar um alerta automático para o gestor quando o colaborador compartilha que está muito triste. Então imagina, você está numa reunião lá e você recebe uma notificação no seu e-mail. Olha, o Gabriel não está bem, alerta crítico de humor. Cara, tu para tudo no dia para entender por que aquela pessoa não está bem. E aí vamos dizer que aquela pessoa estava com insônia, dormiu 2 horas essa noite. Você vai pegar mais leve com aquela pessoa. Só esse fato de você pegar mais leve com aquela pessoa já vai se sentir cuidada. Mais compreendida. Né? Mais compreendida. E isso impacta diretamente em uma retenção. Claro. Eu acho que a grande passa muito por esse ponto de provar, de mostrar, na verdade, para as empresas, porque já está provado, que felicidade é igual a melhor desempenho, é igual a retenção de talentos, né?
E aí tem um outro ponto que eu acho que é interessante. De repente, dentro da própria Feeds, vocês acabam tendo que ser esse modelo, né? De vocês citaram engajamento, que a própria plataforma busca engajar as pessoas. Como vocês trabalham isso internamente, assim, dentro da própria Feeds, para mostrar para as empresas como se faz? Boa. Eu tenho certeza que nós somos um baita exemplo de empresa e de cultura de empresa, tá? Um pouco disso vem do mix, meu e do Gabriel, como os founders da empresa, porque nós temos perfis complementares em relação a isso. O Gabriel é da área de publicidade, marketing, eu tenho um background mais tecnológico, né? Então é um cara um pouco mais pragmático, um cara um pouco mais criativo, e a gente juntou essas duas forças e começou a aplicar isso dentro da cultura da empresa. Então, se olhar assim, tem pilares de pense diferente e tem pilares de seja data-driven, sabe? Então a gente vai fazendo esse mix dentro das empresas. Então, assim, one-on-one, por exemplo, falar de alguns processos que tornaram a nossa cultura muito forte, tá? Só para vocês terem ideia, nós estamos com 13 colaboradores e no mês passado nós estávamos com 9, 10 e a gente teve, acho que 30 ou 40 feedbacks trocados dentro da plataforma, dentro da nossa empresa. Ou seja, todo mundo envia 2, 3 feedbacks todo mês, pelo menos. E aí a gente tem alguns processos, por exemplo, a gente faz reunião de check-in de OKR. Toda semana, toda segunda-feira é sagrado. Então, assim, a colaboradora que entrou ontem sabe qual que é o objetivo da empresa para esse trimestre, o objetivo para o ano. Ou seja, em 2 horas que ela estava ali dentro, ela já estava completamente alinhada para onde é que a gente estava querendo, para onde é que a gente está querendo ir e como é que a gente vai fazer para chegar lá, né? Outra coisa que é muito importante é a questão dos feedbacks. Então, inclusive, é um dos nossos pilares, assim, não tem frescura de dar feedback. Às vezes os colaboradores vêm para dentro da FIS e tomam um susto ali na primeira semana, porque a gente aprende a falar, depois tu aprende a ouvir, depois começa a ficar muito mais tranquilo sobre isso. A gente tem os processos de one-on-one, então pelo menos uma vez por mês, todo líder tem que conversar com o seu liderado, né? Uma conversa aí começa entre meia hora e 1 hora, e aí faço um parênteses de um dos gestores que eu mais curto, assim, não pude conhecer ele já faleceu, que é o Andrew Groove, da Intel. Ele fala que 90 minutos com um colaborador seu pode impactar a vida dele dentro do trabalho pelo menos 2 a 4 semanas, né? Então, cara, às vezes tu investe um pouquinho para conversar com alguém, para ouvir aquela pessoa, e nas próximas 2 semanas o cara tá voando, assim, né? Então, isso é muito importante. Eu queria puxar um pouquinho para a nossa praia de novo aqui. A nossa estratégia como Raise Hands é tentar fazer uma tentativa de construir uma forma de comunicação de engajamento, onde você chega e desenvolve um conceito de audiência, onde as pessoas podem pegar valor sobre o conteúdo que está sendo gerado. Vocês têm uma estratégia de conteúdo que vocês praticam hoje. Como é que vocês veem esse processo de conteúdo? Vocês fabricam novos leads, novos clientes através desse processo de conteúdo? Sim, a gente tem a estratégia de blog, por exemplo, a gente tem social media e a gente tem o Peoplecast e eventos, né? Então, querendo ou não, quando a gente vai para um evento, a gente quer ensinar as coisas para os clientes, mas a consequência disso é a geração de lead. Então, hoje a gente já gerou lead por todas essas 4 aí que eu lembrei, pelo menos de cabeça, depois o Gabriel pode complementar, mas pelo menos esses 4 canais aí. Quais são esses canais? O blog, o que o blog fala hoje? O blog a gente fala desde coisas mais conceituais, do tipo, por exemplo, apresentar o projeto Oxigênio do Google, que foi um baita projeto na área de gestão de pessoas. Vocês tentam mostrar o que está acontecendo no mundo. Exatamente. Desde isso até dicas de OKR, por exemplo, os erros, tipo, não cometa esses erros na hora de utilizar OKR, né? Então a gente faz um mix de coisas conceituais com coisas um pouco mais práticas. E nas redes sociais vocês têm qual estratégia que vocês praticam? Nas redes sociais a gente procura trazer um mix, um conteúdo dinâmico, que a gente acredita que não dá para você ficar todo dia publicando uma arte, todo dia publicando um GIF, todo dia publicando um vídeo. A gente tem que sempre estar variando esse conteúdo para dar dinamismo à marca. Então, dias a gente publica um post no blog, e aí linka isso nas redes sociais. Outro dia a gente mostra um dia a dia nosso aqui, então algo interessante que aconteceu, ou um evento que a gente participou, um webinar que a gente está lançando, um podcast que a gente gravou, um webinar que a gente está divulgando. Então, a gente procura dar dinamismo na nossa comunicação para que seja atrativo acompanhar aquilo ali. E aí a gente vai variando o foco daqueles conteúdos. E o podcast, qual a estratégia que vocês praticam? O podcast, a ideia é trazer pessoas, mostrar a experiência das outras pessoas, né? Então a gente entrevista normalmente diretores de empresas, ou diretores de RH, ou gestores de RH, contando a experiência de alguma área que ela é mais específica. Então a gente entrevistou desde pessoas que são especializadas em employer branding, pessoas que são especializadas em qualidade de vida. Então tem vários pilares ali que a gente vai falando, não só coisas relacionadas a feeds, né? Mas sempre no universo de gente de gestão. Teve um cara que é diretor, que foi meu professor na área de gestão de projetos, que é diretor de PMO, então que isso impacta, né?
né, na parte de gestão de pessoas. E então a ideia é realmente começar a mostrar, falar um pouco de comunidade, trazer essas pessoas que nunca falaram, nunca participaram de um podcast como a gente está participando aqui, e envolver elas também nessa questão de comunidade. E quais foram os desafios? A gente tem falado muito ultimamente, inclusive em alguns podcasts anteriores, nesse principal desafio hoje que as marcas veem, principalmente as pequenas empresas, startups, de começar, né? Tu sair do zero, né? Como é que vocês começaram essa marca? Quais foram as primeiras estratégias, iniciativas, táticas de comunicação? Como é que vocês começaram a apresentar a Feeds ao mercado nas redes sociais? Essa eu vou deixar toda pro Gabriel, porque se fosse por mim, a marca literalmente a gente teria investido muito pouco e teria sido tipo Feeds em preto, branco e cinza, e teria continuado assim como uma boa pessoa de software que é, né? Que é um cara muito mais preto e branco, meio binário. O site é assim, né? Feeds, assim, endereço de contato por aqui, por ali. Aí, quando a gente começou a trabalhar, a galera falou, não, cara, tá louco, peraí, deixa eu mostrar como é que faz o negócio aqui. Então, foi assim, né? Eu acredito muito na força de uma marca. Então, eu sou um cara muito conectado com essa questão. Então, eu acredito que se você tem um software sensacional, uma solução incrível, se você não tem uma marca em design que gera uma identificação com o seu público, que transmita alguma mensagem, ou que tenha uma beleza no seu design, isso vai passar uma pouca credibilidade para a sua audiência. Então, você tem que pensar na construção da sua marca, desde o layout até o nome. Então, o nome ele é muito importante. Feeds vem de feedback. Então, tem tudo a ver. O Z no final do Feeds tem uma mensagem subliminar ali, que a gente quer atingir essa geração Z no futuro, que vai estar gerenciando o mercado de trabalho, vai estar liderando as empresas. O papagaio, que é o nosso símbolo, ele é o único animal que fala e a gente quer melhorar a comunicação interna. Então, tudo isso foi pensado justamente em deixar mais atrativo e gerar mais identificação com o nosso propósito e com o nosso público. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, em termos de comunicação, a gente precisa primeiro entender o que é relevante para o nosso cliente. Não adianta a gente, com nossas percepções aqui, que poderíamos fazer, falando, a gente deve ir por esse caminho, a gente deve ir por esse outro caminho, a gente deve fazer isso aqui, a gente deve fazer isso ali. Primeira coisa é ouvir o cliente. Então, a gente procurou imergir. Eu não sou de RH, o Bruno não é de RH. A gente procurou fazer uma imersão dentro do universo de RH. Então, a gente entrevistou 50 diretoras de RH. A gente procurou anotar todos esses insights, entender tudo que é relevante para eles. Aí não fez uma pesquisa no form e um abraço. Claro. Não, a gente entrevistou essas pessoas, como a gente está conversando aqui. Então, isso foi importante porque nos deu embasamento de qual caminho seguir. Então, o Bruno, toda vez que vai desenvolver alguma funcionalidade, ele conversa com RHs. Como é que você faz hoje? Quais são os desafios que você tem? O que é que faria diferença para você deixar de fazer como você faz, para fazer do jeito que a gente pode fazer? Então, tudo isso é foco no cliente em primeiro lugar. No discurso, muita gente fala sobre isso, mas na prática, poucas pessoas e poucas empresas fazem. E a gente faz direitinho o dever de casa. A gente faz o básico, a gente conversa, entende e aplica em cima disso, numa velocidade muito grande, devido principalmente a essa complementaridade que o Bruno citou. Então, enquanto que eu venho da área de marketing e comunicação, o Bruno vem da parte de tecnologia e produto, gestão. Então, isso é muito importante também e faz parte da construção de uma marca, porque dá agilidade. E hoje o timing, ele é tudo. Se a gente deixasse para aplicar tudo que a gente aprendeu ano passado, esse ano, a gente estava fora. Sim, sim. Então, isso que faz uma marca forte. Então, Gabriel, ouvir tudo isso assim, a gente consegue entender o conceito que existe por trás da Feeds e tudo que vocês querem comunicar. E eu achei muito interessante vocês terem falado que existe uma comunidade de pessoas que postam sobre a Feeds, que vão para as redes sociais, que tiram print, tem todo esse relacionamento. E essa é uma pegada muito grande que aqui na Raise Hands a gente quer defender, né? A criação de uma comunidade a partir de uma audiência. Como vocês enxergam esse conceito de comunidade no entorno da Feeds? Eu acho que a comunidade ela começa a se criar quando as pessoas se identificam com aquilo e percebem que existem outras pessoas também se identificando. Então, quando você pega o cliente e coloca como protagonista da sua comunicação, isso faz com que as pessoas se sintam representadas. Então, muitas vezes a gente vai para eventos, cara, a gente não mostra o stand da Feeds, o folder da Feeds,
Não, a gente mostra os clientes que passaram no stand, vídeos com os clientes que passaram sobre o stand, coisas que transmitam alegria, porque está dentro do nosso propósito. Então isso também constrói uma marca. Então toda a call que a gente faz, a gente procura ser divertida na call. Todo o telefone que a gente liga no SDR, a gente procura ser informal, ser animado. Todo e-mail que a gente manda tem um GIF, tem um emoji. Todo webinar que a gente faz, de cores alegres, cores para cima. Então tudo isso faz parte de uma comunicação legal. E tudo isso gera identificação e aí gera uma comunidade forte. Sim. E isso é muito verdade, né? Porque até a tua própria foto no LinkedIn, né, Gabriel, é uma foto feliz. Eu percebi isso, Quero ver essa notei foto, isso. não vi. Foto bem feliz. Transmite isso assim na essência, bem legal. A comunidade que vocês têm hoje, você tem uma comunidade dos clientes, uma comunidade dentro da empresa e tem a comunidade das pessoas que não são clientes de vocês. Cara, Como é que eles interagem? Tem Eles comentários interagem? que a gente recebe que falam, Gabriel, o Bruno, o Fides, cara, não sou cliente de vocês ainda, mas sou fã do propósito de vocês. Tem muito isso. Como é que vocês cultivam essas pessoas hoje? A gente cultiva de várias maneiras, tipo... Redes sociais? Redes sociais, tem a parte do CS, que é muito importante. Então, hoje a gente tem quase 5 mil pessoas já usando a Feeds diariamente e a gente No CS, conversa você está falando muito. do sucesso do cliente, mas ele não é cliente ainda, então, teoricamente, vocês não Os estão... que não são, a gente age de outra forma. A gente age... um comentário criativo já é uma forma de você se aproximar daquela pessoa que às vezes não é um cliente ainda, mas que tem uma admiração por você. Um comentário que você responde que não seja obrigado pelo seu comentário já faz a diferença. Tipo, que bom que você gosta do nosso propósito, quem sabe um dia a gente vai se tornar um cliente. Tipo, teve uma vez que um cliente cancelou, o que a gente fez? Ele podia ter falado, ok, eu entendo, não vamos mais mandar o boleto mês que vem, e obrigado por ter sido cliente. Ok, mas não, a gente pegou uma folha de papel e a gente desenhou hashtag volta cliente. Chamamos a equipe inteira e fizemos um bumerangue assim para ele, volta cliente. Cara, isso é assim que você constrói uma comunidade. Ele acabou de sair, mas daqui a 2 meses ele já vai voltar, já citou, nós vamos voltar. Talvez se a gente tivesse tido essa atitude, talvez ele não tivesse voltado, por quê? Porque ele foi o mais do mesmo, entendeu? Ele foi só mais um ali. E a gente procura não tratar os clientes como mais um, e inclusive as pessoas que ainda não são clientes, a gente não trata como mais um. A gente procura sempre dar um pensar diferente ali àquela mensagem. E isso constrói uma comunidade forte. Que as pessoas pensam, poxa, eu não sou só mais um, eu não sou um lead aqui, eu não sou um número, eu sou uma pessoa, e eles vendem essa imagem que empresas são pessoas e se comportam dessa forma. Então isso tudo acaba gerando toda essa coisa assim positiva em torno da marca. Legal, legal. E ainda nesse ponto de vista de comunicação, na verdade, cada colaborador dentro de uma empresa, ele também contribui para a comunicação geral da empresa, né? Ele também faz parte disso, ele também constitui tudo que a empresa quer contar. É aquilo que vocês falaram, né? Não adianta a empresa dizer que tem um propósito X e no fim das contas não ter isso. Vocês acreditam que o trabalho da Feeds também impacta na visão do colaborador, no que ele vai externar sobre a empresa e como ele vai contribuir para essa comunicação da empresa? Com certeza, muito. A gente tem um exemplo muito legal de citar de como as pequenas coisas podem afetar a vida de algumas pessoas, né? E uma delas é de um cliente que respondeu ao nosso NPS falando assim, a Feeds, um colaborador, tá? No RH, a Feeds mudou a minha vida. Eu recebi um feedback de um colega que trabalha comigo há anos, podia ter enviado feedback sempre, mas as pessoas não querem. Ele mandou um feedback através da Feeds, mostrando um gap que eu tinha, que eu não conseguia enxergar de comportamento, e isso fez eu buscar ajuda, resolver e me desenvolver extremamente dentro dessa empresa. Cara, isso, para a vida dessa pessoa, ela sempre vai lembrar dessa empresa, dessa equipe, e desse momento, vamos dizer assim, que ela criou ali de desenvolvimento e tudo mais, né? Então, a partir daquele momento, o que a gente acredita é que esse impacto, vamos dizer assim, nesse microecossistema ali que gerou, vai causar um impacto positivo para ele, para aquela equipe, para aquela pessoa que enviou o feedback, para aquela empresa como um todo, e isso vai só propagando para um ambiente maior, né? E isso aumenta muito a comunidade de vocês, porque também esse cara passa a fazer parte da comunidade Feeds, né? Teve um comentário agora recente no LinkedIn que falou assim, a gente tinha um post lá e a pessoa falou, nossa, já usei a Feeds na empresa que eu trabalhava e agora na empresa nova minha principal missão é colocar a Feeds. Cara, o cara não é RH, o cara não é gestor, o cara não é diretor, o cara não é... Cara, não está sendo pago para isso, não está recebendo
Totalmente espontâneo, né? Espontâneo total. Então, entendeu? Que isso é muito massa, cara. E a empresa que são clientes de vocês percebem a possibilidade de externar como é que ela está cuidando do RH para fora, digamos assim, ela consegue deixar exposto um pouquinho mais do que como a maturidade está crescendo do processo de gestão? Talvez até aproveitar, né, Ferrari, este movimento. Digamos assim, eu vou implementar agora uma nova ferramenta, uma nova plataforma através de uma mudança já de mindset anterior. A visão daquela empresa americana Glassdoor Como é que eu mostro nessa direção, né? isso? Como é que você chega e mostra um pouquinho mais de como é que é o bastidor interno da Ontem, o empresa? Bruno me mandou um link de um cliente nosso que fez isso. Foi a Dots. Eles estão usando a Feeds agora há pouco tempo e lançaram isso para o mercado. Olha, agora estamos usando uma plataforma para estimular o feedback aqui dentro. E tem várias recompensas em Dots relacionadas a isso. Gamificaram ainda isso. Gamificaram. O meu sonho, enquanto Feeds, é que no futuro as empresas elas coloquem a Feeds como um benefício da empresa. Tipo, eu tenho seguro saúde, eu tenho ticket de alimentação, eu tenho vale transporte, tenho Feeds. E aí Que os colaboradores já saibam o que é isso, né? o colaborador já sabe e ele vai pensar 2 vezes em entrar ou não entrar numa empresa que tem ou não tenha Feeds. Muito legal. Vai ser queimação não ter Feeds. Já vira um ativo da empresa. Exatamente. A gente escreveu um artigo recentemente falando que a empresa precisa aprender a mostrar a cozinha e mostrar como é que ela faz por dentro, como é que é feita as coisas. É tipo aquele negócio de você entrar no restaurante e a cozinha está fechada atrás de uma parede e não sabe como a comida é preparada e como é que a coisa está caminhando para uma visão onde que a cozinha parece estar dentro do restaurante convivendo com as pessoas ao redor. Sim. E o RH talvez seja exatamente uma área que mais pessoa tem vergonha de mostrar o que está acontecendo na realidade. Por isso que eu estou falando da questão, talvez, do ponto de mostrar que para fora da empresa, que como é que a empresa está cuidando bem daqueles funcionários ou cuidando dos problemas sérios que estão acontecendo naquele funcionário. Isso é um ponto legal porque o RH ele foi criado para solucionar um problema que as empresas modernas hoje teoricamente não têm, né? É mais ou menos assim, foi criado numa outra era em que assim, eu cuido da área de operações, cuido da área tal, da área financeira, da área tal, e ninguém precisa cuidar das pessoas porque a gente vai contratar uma pessoa aqui que vai olhar só para isso. Tá? Então assim, tu tem problema com gestão ou com um conflito com um colega, não fala comigo. Fala com o RH. Passa no RH. Departamento de problemas. Departamento de problemas, né? É bizarro, a gente passou por alguns leads que a gente conversa no meio do caminho, eles têm um pouco ainda nesse mindset do tipo, não, cara, meu gestor aqui, ele não cuida das pessoas, quem cuida é o RH, tá ligado? Se ele tem problema de conflito com um colega, não sei o que, passa no RH. Existem muitos medos ainda, né? Sim. Mas, em relação a externalizar, acho que tem um movimento, quem tem feito isso muito bem no Brasil, na verdade no mundo também, especialmente no Brasil, se virou muito forte, é a própria GPTW, então essa questão do selo, de bancar ali e tudo mais. Então a gente vê que tem esse movimento muito forte das empresas falar, cara, olha, aqui a gente está olhando para os nossos colaboradores e tudo mais. Sim. Inclusive a gente está namorando aí talvez uma parceria com essas empresas que dão esse selo, né? Store, Glassdoor, tem GPTW e tudo mais. Novidades no podcast. Então quem sabe um dia a gente chegue nisso também, de falar assim, cara, beleza, ele tem GPTW, mas GPTW, que a gente gosta muito, mas assim, o GPTW é um snapshot, né? É uma foto daquele momento do ano. A Feeds eu tenho dados do ano inteiro do cara. Em tempo real. Em tempo real. Então, olha só que bacana que é também ter o selo Feeds de alto engajamento, de É o Google Analytics das empresas para RH, né? Boa definição, vamos usar. Essa é a lógica, ó, na minha visão, né? E ainda nesse sentido, vocês acham que faz sentido vocês talvez trabalharem esses feedbacks, essa interação que a comunidade de vocês gera e que isso esteja presente na comunicação da Feeds, do tipo, o cara falou isso aqui, como isso talvez pudesse estar nos canais oficiais da Feeds? Hoje é legal citar os top 10 que... Isso é muito massa. Assim, isso aí, essa ideia de usar alguns feedbacks para a própria comunicação da Feeds, a gente já existe, tem uma série que a gente usa, tem algumas aspas de alguns clientes, de alguns RHs e até pessoas que ainda não são clientes, a gente tem isso. E uma coisa recente que a gente lançou foi o top 10 RHs. Então a gente fez uma lista de 100, mais ou menos, nomes de RHs que realmente colocam as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar nas empresas, que estão nessa nova economia já pensando em adicionar tecnologia na área de gestão de pessoas, ou pessoas que estão na velha economia que já fizeram essa transformação digital de mindset e que estão realmente fazendo um trabalho relevante dentro das empresas. E aí mensalmente a gente divulga esse top 10 aí e que ajuda, quem são essas pessoas? Geralmente são clientes ou pessoas que geram essa inspiração para o mercado.
E a gente coloca ali como protagonista a nossa comunicação enquanto feeds, falando, olha, essas pessoas aqui estão fazendo a diferença. Então, olhem para essas pessoas e valorizem essas pessoas. Então, a gente coloca eles como protagonista mesmo. E tem uma coisa legal de citar, que, por exemplo, eu que vim da área de software, a equipe de software, as pessoas de software, elas são muito engajadas entre elas. Tem muitos fóruns, muita comunidade, muito evento. O pessoal de RH, ele ainda é um pouco, mas ele já foi muito mais retraído, as pessoas não compartilhavam as informações. Sim. Que estratégia que está usando a tua empresa de recrutamento e seleção? Que estratégia está usando de retenção? As pessoas não se falavam. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, como esse, do Top 10, as pessoas começam a se conhecer. Sim, trocar olha ideias. Olha só que legal, eu não conhecia, não sabia que outro também que o fulano era também cliente da Feeds. Deixa eu trocar uma ideia como é que ele está usando a Feeds lá. Né? Ou, às vezes, dentro desse top 10, tem pessoas que não são nossos clientes ainda, mas as pessoas passam a olhar, putz, eu não conhecia esse cara de RH, para a Feeds ter colocado lá, porque o cara deve ser bom mesmo. Já se conecta com o cara, então já começa essa outra Já gera conversação. É uma referência, né? Gera referências. E que a área de RH, o Bruno citou lá no começo, né, que da questão da área de tecnologia com relação a isso, e eu vejo hoje muito a área de RH muito parecida com o que era a nossa área de marketing lá em 2009, lá em 2010. Então, o profissional de RH hoje está passando por essa transformação digital, enquanto que o profissional de marketing lá em 2009, 2010 passou também. Então, quando a gente falava em marketing digital em 2009, 2010, em social media, em inbound nem era citado. Então, o SEO se posicionou. SEO, nossa, aí, cara, era... Marketing digital raiz, hein? Cara, marketing digital raiz, a gente acompanhei esse crescimento aí. E é muito parecido com o que é RH agora. Esse momento do RH é muito parecido. E, poxa, eu lembro que lá em 2009, 2010, o profissional de marketing, cara, ele não entendia, a maioria não entendia nada do digital. Então, existia o profissional de marketing digital, especializava nisso e trazia para o profissional de marketing que estava na agência de publicidade, que foi aos poucos se digitalizando. Então, foi surgindo mais pós-graduação sobre isso, mais cursos sobre isso, mais livros sobre isso, mais empresas sobre isso, buscando muito conhecimento lá de fora e trazendo para cá. E o RH, muito parecido hoje. Então, o RH agora já está começando a surgir pós-graduações sobre RH ágil, na ESPM, por exemplo, tem. Na HSM já está lançando curso sobre isso, RH estratégico, Digital School também já está levantando essa bandeira. Então, está cada vez mais sendo falado sobre isso, RH analítico, mas a gente ainda está nessa transição, nessa transformação. E é muito legal ver vocês liderando isso também, né? A Feeds à frente disso, bem legal. E pra galera encontrar a Feeds, né? A gente falou tanto... É nosso vizinho aqui, né? Nosso vizinho de sombra. Venha nos visitar aqui. Quem não sabe, a gente está gravando hoje, né? Novamente, Sim, nosso aqui podcast aqui no Sorro. Aqui é o nosso ninho, né? Nosso novo ninho. Estamos há pouco tempo aqui, mas foi bom, porque é um ambiente alto, dá pra gente voar bastante. E é isso, vem nos visitar, vem tomar um café com a gente, no meu caso um suco, porque eu não tomo café, sou um publicitário que não toma café, sou do suco. Digitando Feeds ali encontra fácil. Com Sim. certeza. www.feeds.com.br, nas redes sociais Feeds Oficial. Sim. Instagram, LinkedIn, o blog também está ativo, o Peoplecast. Tu pode encontrar o Peoplecast, nós estamos no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, Sim. então é bem fácil de encontrar ali. Legal, ouçam. E que mensagem final vocês querem deixar para as empresas, para as pessoas que estão nos ouvindo? O que você acha que é Bem, importante? já venderam bem, né? Vai deixar espaço ainda, não? Essa pergunta do Jimmy, eu vi uma trilha assim emotiva, sabe? Violinos sim, entrando. Trilha da suspense. Desce a luz, baixa a luz. Olha pra câmera. Vou falar uma frase que não é nossa, é de uma pessoa que a gente gosta muito, que é o Simon Sinek, que provavelmente vocês conhecem também, que é... Olha aí, olha pra câmera, música de suspense, trilha. 100% dos seus clientes são pessoas e 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas... Você não entende negócios. É isso aí, pô. Legal, muito bacana. Mandaram muito bem. Então é isso aí, pessoal. Agradecemos a vocês aí, ao Bruno e ao Gabriel por terem vindo. Foi um papo realmente muito legal. Tenho certeza que a nossa audiência também gostou. Para você que está nos ouvindo, pode acompanhar todo esse conteúdo, né? Talvez você esteja ouvindo um pedacinho dele aí espalhado pelas redes sociais, mas você pode nos encontrar no Spotify e também no YouTube. Esse conteúdo também está em vídeo disponível no YouTube, sempre pesquisando por Soul Raise Hands em qualquer ambiente digital que você nos encontra. Onde você queira nos consumir, nós estaremos lá. E é isso aí, até o próximo podcast. Obrigado, pessoal. Valeu.